Fala, amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Vida de Imigrante. Ao meu lado aqui meu parceiro Renan Pissolati. Grande, Joel. E hoje vamos falar aí de construção no Canadá. Renan chegou aqui há 2 anos atrás. 2 anos. E desde que ele chegou, está trabalhando na construção. E nesse vídeo aí, ele vai contar pra gente tudo, o dia a dia, quanto que paga, oportunidade, se dá para imigrar, dá para trabalhar no frio, né? Aliás, quantos graus tá agora? 20, sensação de menos 30, por aí, né? Tá frio pra caramba e a gente vai fazer um tour de carro saindo aqui de Southwood, que é na região de Southwest, e a gente vai rodar até a região lá de Southeast, que a galera curte bastante ali, Seaton, Mahogany, que tem um monte de obra. Quem sabe a gente faz uma hora extra lá. Tem uma pá aqui. Aliás, a gente vai dar um jeito de atolar, quer dizer, de não atolar para usar, pra usar as correntes aqui. Então bora lá, dar um rolê e vamos conversar. Vamos lá. Se você está precisando de uma consultoria de imigração, o Tio Canada tem uma parceria com a Go North. Eles podem te ajudar com todas as aplicações, desde o visto de turismo, trabalho, estudo, até a abertura de perfil no Express Entry. Eles têm um time de consultores licenciados que vão te dar o maior apoio e acelerar o seu projeto. Marque uma consulta através do nosso e-mail e apoie o nosso trabalho. Renan, se apresenta aí para os amigos do Tio Canada. Aliás, pessoal, antes do Renan falar aqui, a gente gravou um vídeo que foi o primeiro Vida de Imigrante há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Estava no Brasil no dia do voo, vindo para cá, e você contou que o seu plano era vir trabalhar na obra. Sim. Então depois vocês vão assistir esses vídeos aí que tem alguns easter eggs aqui para vocês conectar. Cara, se apresente aí. Bom, vamos lá. Meu nome é Renan. Estou atualmente com 37 anos. Como o Joel disse aí, fazem 2 anos que eu já estou aqui no Canadá. Você é de Campinas, né? Sou de Campinas. Os campineiros dominando. Os campineiros dominando aqui. Irmãos Prézia, Então. Joel, Bruna. Você se formou lá? Eu me formei lá, estudei lá. O que você fez? Eu fiz engenharia civil. Uhum. Eu sou um engenheiro civil trabalhando na obra, só que não como engenheiro, trabalhando como operário mesmo, botando a mão na massa. Não, show de bola. E aí, o que você fazia no Brasil lá? Cara, eu era engenheiro de campo, né? Engenheiro de campo é aquele engenheiro que fica dentro da obra. Tem engenheiro calculista, vários tipos de engenheiro, mas eu sou o cara que ficava na obra. É o cara que fazia a obra andar, entendeu? Então é ali, pedindo material, reunião com o cliente, porque eu fazia obra comercial e industrial. Então eu ficava trabalhando... Esses negócios Isso, grandes. Exatamente. Obras grandes. E então minha vivência era dentro da obra 24 horas. E aí depois você foi para a Austrália? Depois eu fui para a Austrália. Em 2016 eu fui para a Austrália e fiquei quase 3 anos lá. Quase 3 anos. E lá na Austrália, trabalhou na obra? Cara, não. Lá na Austrália foi... A ideia era ter virado para trás, né? Não, pode ir por aqui, ficar para a esquerda aqui, ó. Na Austrália foi uma das únicas coisas que eu não fiz, foi trabalhar na obra. Então... Fez de tudo lá? Fiz de tudo. De tudo que você pode imaginar eu fiz. Por que você não trabalhou na obra? Cara, eu não sei. Eu acho que eu tava meio com medo do trabalho pesado. Não, mas eu trabalhei pesado em outras coisas também. Mas não sei, cara. É uma boa pergunta. Não sei mesmo. Vai refletindo. Vou refletindo. Cara, antes de entrar então no assunto da construção, queria saber se valeu a pena ter mudado o seu projeto da Austrália para o projeto Canadá. Cara, eu amo a Austrália, é um país sensacional. Só o clima lá que é ruim, né, velho? Não é bom que nem o daqui. Ah, não, lá não dá. Muita praia, não rola. Não dá, ficar de bermuda lá, não dá, tem menos 30. Não dá. Por sinal, na obra a gente trabalha de bermuda lá. Nossa. Aqui não pode, mesmo no verão, aqui não pode. Enfim, minha esposa, ela ama a Austrália, por ela a gente estaria lá ainda. Só por questões migratórias é bem difícil lá. Tá? Eu não falo que o Canadá é fácil, eu falo que o Canadá é menos difícil do que a Austrália. Então, é por isso que a gente não tá na Austrália e tá aqui no Canadá, mas não me arrependo não, cara. A gente tem uma quedinha mais pro frio do que pro calor. Ah, entendi. Então valeu a pena vir pra cá. Né? Valeu. Antes da Austrália não veio direto pra cá, ele deu uma passadinha no Brasil, lá ficou acho que 1 ano, não foi? Fiquei 1 ano e meio no Brasil. Ah, boa. Bora então falar aí sobre construção, que eu acho que é um assunto, cara, que me pedem demais. Que a galera já tem uma ideia de que é uma possibilidade de ganhar melhor assim que chegar. Daí você vai me confirmar isso. Cara, como que você conseguiu o trabalho na área da construção? Como que foi o seu planejamento? Bom, foi indicação. Eu já tinha o plano de trabalhar
na obra. Eu saí do Brasil falando, vou trabalhar na obra. Tá. E eu já fui atrás disso. Então eu consegui algumas indicações. Foi até engraçado essa história, que eu tive indicação de 2 caras para trabalhar numa empresa. Eu tive indicação de 2 caras diferentes e, por coincidência, os 2 trabalhavam junto. Então foi uma dupla indicação. Aí a hora que o chefe chegou e falou assim, não tem como contratar os dois indicando o mesmo cara? Então eu comecei com o Demetrios. Não sei se ele vai ver esse vídeo, eu sei que ele te acompanha. Deve ver, Demetrios, com certeza. Gente boa. E agora eu vou gravar com ele. Grava com ele, que lá tem história, hein? Que lá você pode reservar muito mais tempo. E aí comecei a trabalhar com o Demetrios, ele é brasileiro. E ele é um cara que dá muita oportunidade e dá uma força pra galera que chega aqui, porque... Já recomendei muita gente pra ele. Sim. Também depois de você. E aí ele dá uma ajuda, dá uma boa de uma força pra quem tá chegando aí pra trabalhar. Principalmente quem já vem querendo chegar a trabalhar na obra, uma hora vai cair com ele. Então você tem que ter suas próprias ferramentas. Então ele já tem as ferramentas, você acaba não tendo que comprar suas ferramentas. Eu vou descer para a próxima direita e voltar na Elbow Drive. Pode ser. E aí, então, ele ajuda muito, assim, a galera brasileira. Mas você decidiu lá no Brasil, você era engenheiro, não colocava a mão no pesado. Você estava ali na parte mais técnica. Você chegou a ir atrás de fazer algum curso, tipo aprender a fazer drywall, essas coisas, para chegar aqui já mais... Não, nada. Na verdade, assim, a única coisa que eu tenho é porque, por ser formado em engenharia e ter uma vivência em obra, já tinha uma vivência em obra já quase uns 15 anos trabalhando em obra praticamente. Então é um assunto mais fácil para mim, porque é um assunto que eu gosto. Então é uma coisa que se torna muito, muito fácil para eu pegar. Mesmo coisas que eu não sabia, eu aprendi muito rápido. Então não tinha. Drywall, que é com que eu trabalho aqui aqui no Canadá, é muito pouco que tem no Brasil comparado aqui. Usa-se muito pouco lá. Usa-se muito pouco. Mas, coincidência ou não, um dos meus melhores empreiteiros, que é um contratado que eu contratava para fazer as obras que eu estava gerenciando. Lá no Brasil. No Brasil, ele era um empreiteiro de drywall. Então, era o meu melhor empreiteiro, por sinal. Toda obra que a gente pegava, vamos ligar para ele, que ele que vai vir fazer essa parte de drywall. Então, é o máximo que eu tinha de contato com o drywall no Brasil. Entendi. Cara, e aí essa área te chamou a atenção também por causa do pagamento? Paga-se bem? Quanto que paga pro cara que é o iniciante, pro cara que é experiente? Como você já deu a introdução aí, é um trabalho entry-level ainda, só que sim se paga mais do que outros trabalhos entry-level. Então, o que acontece? Você pega algumas pessoas, se você procurar algumas vagas aí, você acaba encontrando, não somente no drywall, tá? A construção tem vários ramos, tem várias coisas. Mas o drywall é mais comum porque é um trabalho que não exige certificação para você trabalhar. Você não tem que ser habilitado para fazer essa profissão como plumber ou electrician, que são os eletricistas e os encanadores, né? Plumber Isso, então é mais fácil você começar no drywall. Então, acabei entrando e você vê alguns anúncios aí de vagas aí recebendo 20 para começar. Para começar, o salário aqui o mínimo é 15, né? Então, 15, você tá falando aí de 30% a mais para começar. É. E uma pessoa com experiência, ela vai ganhar até quanto? Você já viu ganhar o máximo? Cara, eu já ouvi falar aí algumas pessoas na área do drywall aí ganhando até 40, 45 dólares a hora. Uhum. E um cara bom na média vai ganhar quanto? Ah, seus 30 no mínimo. No mínimo. Ah, assim, na média, assim, aquela galera que já tá assim trabalhando 2, 3 anos com isso, assim, é nessa média que fica. Uhum. Nossa, bom demais, hein, cara. Eu também, eu fiz a pergunta da Austrália, por que você nunca trabalhou na obra? Eu também tenho isso, porque eu fiquei com esse gostinho de não ter trabalhado na obra e gostaria de ter já trabalhado. Não acho que se encaixaria para agora, né? Várias vezes a gente... Você tava aí, já falamos várias vezes. Quantas vezes eu cheguei nele, eu falei, cara, eu quero trabalhar na obra, imagina fazendo uns videozão. Não sei se eu queria trabalhar, eu queria fazer vídeo. Exato. Quase, falamos várias vezes disso, várias vezes. Você tava com o pezinho na obra já, hein, Joel? Tava. Pô, liguei pro Demetrios, falei, pô, você me paga X? Ele falou, pode vir que eu te pago, Joelzinho. Ele é muita gente boa. Viu? E pagamento é quinzenal ou é mensal? É quinzenal. Quinzenal. Isso. Ah, legal. A cada 2 semanas que a gente trabalha, a gente recebe. Não é certinho a cada 15 dias, né? Trabalhou 2 semanas, aí no final da terceira semana, você acaba recebendo. Quais são os tipos de função que tem, né? Tem o drywall, assim, o mais comum que a galera trabalha, chega e consegue trabalhar. Tem a outra que mexe com a madeira, framing? Na verdade, assim, resumindo a parte do drywall, tá? Esse sistema construtivo é que tem
tem a parte residencial e tem a parte industrial, comercial. Eu trabalho na parte industrial e comercial. Tá. A parte industrial e comercial, ela usa mais o steel frame, que é de metal, que é o que eu trabalho, tá? Eu sou framer, na verdade. Então a gente constrói o esqueleto, digamos assim, tá? Que não é o esqueleto do prédio, porque o prédio já foi construído em concreto ou em estrutura de metal mais pesada, e depois a gente faz os fechamentos das paredes, tanto externo quanto interno, tudo em steel frame, que é uma obra comercial, que normalmente as obras comerciais são assim. Certo. As obras residenciais, elas são todas em madeira. Só que o conceito é o mesmo. O frame, o conceito é o mesmo. O espaçamento entre os studs que a gente fala... 16 inches. Aí, ó, tô falando, já tava bom. Eu vendo né? todas essas paradas lá na Home Depot. É verdade. Fico o dia inteiro falando com esses caras. Então, assim, o sistema construtivo é o mesmo. Só muda que os residenciais. Agora eu tô entendendo de ferramenta, porque eu fui mudado por hardware. Ah, tá. Então agora eu entendo das furadeiras, parafusadeira, impacto, não sei o que. Sabe que tem a gun de drywall, a gun. A gente fala gun, né? Porque na verdade gun é arma, né? Só que a gente fala gun aqui, né? O framing nail, o brad nailer, todas essas paradas aí. Então assim, aí tem essa diferença, tá? Na parte do frame. Só que a obra consiste praticamente em essa parte de drywall, tá? É o frame. Depois vem o board, né, que é colocar a placa de drywall, né, que é um gesso acartonado, que a gente fala no Brasil. E aí depois vem o pessoal do acabamento, que são os tapers, que é o caso da Heloísa, a nossa amiga brasileira. Que eu gravei o vídeo, depois vocês vão assistir, vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem um vídeo com a Elo, mulher trabalhando na obra. Depois tem uma pergunta relacionada a isso. Bem legal, Elo querida. E depois vem ela, o pessoal do acabamento, que faz o tape, né? Que o tape, na verdade, é uma fita, uma tape mesmo, que você coloca entre as juntas das placas, que é para esconder aquela junta, para dar o acabamento. Depois disso, lixar e pintar. Ah, legal. Ah, entendi. Isso no comercial. Daí no residencial... Mesma coisa. Só muda que normalmente é feito em madeira o frame e não em metal. Mas você pega, por exemplo, o prédio alto em downtown, eles fazem a estrutura toda em concreto. Lá normalmente eles também fazem o steel frame e depois o resto é tudo igual também. Mas as partes de fora da casa, as pessoas que estão começando a trabalhar também vão trabalhar com as laterais da casa, que também são framings, né? Sim, normalmente eu hoje estou trabalhando numa obra de uma escola, tá? E a gente já fez todas as paredes, corremos antes do inverno para fazer todas as paredes externas para fechar a obra e poder trabalhar dentro depois. Tem, e nas casas também é a mesma coisa, você vai acabar, só que na casa, no caso... Na obra comercial que a gente está fazendo, a gente coloca um gesso especial que ele é resistente à água, que você pode ver até que é um drywall verde que está por fora. Então a gente faz o fechamento com drywall. Nas casas normalmente é feito com plywood, que é uma madeira compensada. Então essa que é a diferença entre o residencial e o comercial. Aproveitando que você está falando dessas duas diferenças, como que é uma diferença, assim, meio por cima, para o pessoal entender da construção aqui no Canadá para a construção do Brasil? Tá. Construção no Brasil praticamente é alvenaria, né? Que é bloco. Então pode ser bloco de concreto, bloco cerâmico. Então é praticamente que é o que a gente chama de construção em alvenaria, tá? A semelhança é que às vezes você tem prédios altos aqui, porque até prédio de 5 andares aqui você vê toda a estrutura de madeira. Tudo de madeira. Então, mas prédios mais altos é uma estrutura de concreto, igual do Brasil, tá? Não muda. Pilar, viga, laje, acabou aí a semelhança. O resto, no Brasil, o que eles fariam, todas as paredes, tanto externa quanto interna, em alvenaria, em bloco. Aqui já faz tudo em sistema de drywall. Seja no residencial de madeira. Imagina o quanto é mais leve uma construção aqui. Cara, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu tenho esse olhar também da parte da engenharia. Então é uma obra mais rápida, é uma obra mais limpa, mais organizada. Eu mando vídeo direto para meus amigos engenheiros do Brasil, colegas de vida e colegas de profissão. Eles falam, cara, a obra é muito organizada, a obra é muito limpa. Então, assim, eu adoro. Tem aquela coisa que até eu mesmo não vou mentir, que você ficava meio com o pé atrás de uma obra, de ser uma obra fraca, de ser uma obra frágil. Achar que porque você rela, tudo faz barulho numa casa que você rela no chão, rela na parede, tem isso. Mas no Brasil também tem isso. Mas a gente acha que vai passar o som, passa o som, mas assim, se ela for bem feitinha, tem ali o material que é soundproof, né? O próprio que faz insulation ali, a lã de vidro, lã de rocha, lá ela pode ser... As duas funções. Ela é anti-chama e ela também para não passar som, né? Exatamente. E outra
em caso de terremoto, por exemplo, qual que você acha que você está mais seguro? Numa casa de pedra de tijolo do Brasil ou numa casa de frame? Se você for ver o conceito de uma ponte, por exemplo, ela é só apoiada. Então, o que acontece? Ela tem uma certa flexibilidade, digamos assim. Então, se uma coisa ela é muito rígida, balançou, quebrou. Quebrou. Então, aqui como as casas são de madeira, praticamente, então, no caso de terremoto, que não é o caso do Canadá, graças a Deus, não é o caso a gente já tem o de frio. Alberta, né? É verdade. Tem eminência de terremoto em a gente já tem o frio para se preocupar, né? Então assim, acaba que sendo mais flexível. Então a tendência de dar um problema de uma rachadura e ter que condenar o prédio, igual a gente infelizmente viu agora na Turquia, é menor, né? A chance. É uma obra mais leve, digamos assim. Não, é verdade. E como que é em relação às estações, né? Tem hora que tá frio, tem hora que tá calor aqui. Bom, se for ver pelo ano passado aí é 880, né? Calor a gente pegou um calor brabo aqui, né? Bateu acho que não foi ano passado, foi ano retrasado, né? Acho que ano passado, foi meu primeiro verão. Pegou uns 35, né? Teve época que chegou 40, porque eu lembro que eu tava trabalhando no telhado e dava 1h da tarde. Isso porque o pico no verão aqui, porque como o dia é muito longo, né, no hemisfério norte, o pico do calor é 5 horas da tarde. Não é meio-dia. Não é meio-dia igual no Brasil. Então a gente acabava parando de trabalhar assim, cara, 1h da tarde, 1h30, começava mais cedo porque já não começava a aguentar mais. Então assim, extremos, né? 8 a 80. Então a obra, ela é toda feita, o schedule, né, o cronograma, é feito justamente de acordo com as estações, porque tem serviços que você não consegue fazer no verão. Tá. E tem, desculpa, no inverno, que é mais fácil de acontecer, você não conseguir fazer no inverno. Mesma coisa no Brasil, a gente tem temporada de chuvas, então você não vai fazer uma parte de terraplanagem, uma parte de obra externa, de pavimentação na época chuvosa. Aliás, quanta chuva que teve no carnaval lá, hein? Tristeza, hein? Complicada. E então acontece que todo o planejamento da obra é feito de acordo com as estações. Eles sabem que vai chegar a determinado tempo, determinada época do ano, que vai estar. O solo está congelado, você não consegue nem cavar. Não tem como. Entendeu? Tá vendo os problemas? A gente tem problema aqui. Tem perrengue, cara. Tem perrengue. E também eu fico imaginando, né, a hora que chega esse friozão, que é colocar a galera para trabalhar interno, trabalhar no drywall, trabalhar no tape, mas pelo menos tá climatizado, né? Sim. A gente depende, assim, para quem tá no Brasil aí assistindo a gente, se a gente falar em -5, assim, já fala, meu Deus do céu, não vou sobreviver. Pô, não, cara, eu já cansei de trabalhar externo, assim, com -10, -15, assim, ainda é suportável, mas abaixo disso já começa a ficar muito complicado. Então, mas a galera trabalha. Trabalha, cara. Os roofers, né, que são o pessoal que trabalha no telhado, cara, só não estão hoje no telhado porque encheu de neve, então não dá para continuar o trabalho. Tem gente trabalhando externo sempre. Não sempre. Chega um determinado momento que é perigoso, igual estação de esqui. A estação de esqui tá fechada. Não, cara. Mas daí parou por causa do volume de neve ou do frio? Não, dos dois. Do frio extremo. Porque às vezes neva muito, tá no -5. Isso. E no nosso caso aqui, coincidiu de estar -30 de sensação. E ter nevado ontem. E ter nevado muito. Porque geralmente, corrija-me se eu estiver errado, mas não neva tanto quando tá tão frio. Geralmente neva antes de estar tão frio ou neva depois, mas a hora que tipo dá esse friozão de -30 que nem tá agora, daí até o céu para tudo. É na troca, né? Você tá muito quente, vem uma frente fria, chove. Só que como o clima é frio aqui, neva, né? Então é na troca, nessa transição. Então assim, agora parou por causa dos dois, mas se não tivesse com toda essa neve que a gente tá vendo aí na rua... A molecadinha raspando neve aí, ó, fazendo vintão a hora. Aí, ó. Oportunidade, velho. Enquanto alguém chora, o outro vende lenço. É isso aí. Então, Mas ele tá fazendo ali meio... Tá fazendo... Acho que deve estar cansado já. Cansado, né? Cansa, viu, gente? Mas também é um menino, tem 10 anos de idade, velho. Esse é meu primeiro inverno que eu tô morando em casa e a gente tem que limpar... Vamos falar disso, né? A gente tem que limpar a calçada e é responsabilidade do morador da casa. Você pode tomar $250 de multa. Exato, então... Isso sem falar se alguém cair, se quebrar, é um processo. Então, e é justamente por isso que a gente limpa, né? Não é nem por causa dos $250. Cara, tem um carro ali debaixo de neve, tá vendo o vermelhinho? Vive. Que loucura, é muita neve aqui pra baixo, cara. Então, assim, mesmo se não tivesse com toda essa neve, voltando ao assunto, ia parar porque tá muito frio. Então, chega uma hora que... Quantas vezes acontece isso por ano? Cara, quantas vezes você viu? Você acontece isso toda hora? Não, porque esse frio, assim, a gente fica falando do -30, assim, mas não é a todo momento, né? São os polar vortex que a gente fala aqui, né? Que é aquela frente fria que vem do Ártico. Então, assim,
do Polo Norte, então fica frio, mas não é sempre. Mas nesse caso na obra não tem como. Bota o pessoal para dentro, paralisa serviço por 2 motivos. Primeiro que a produtividade fica muito baixa, porque você tá com luva grossa, você tá com frio, você não rende no trabalho. Verdade, né? E é perigoso. Isso acaba também, segundo ponto, acaba se tornando muito perigoso isso. Então eles cortam e não deixam ninguém trabalhar fora. Ah, entendi. O Canadá está crescendo bastante. Calgary, Alberta, né? Vamos falar de Alberta aqui, né? Aliás, vamos falar de Calgary. Você vê esse mercado crescendo, muita oportunidade? Sim, cara. Eu sempre, quando me perguntam assim, eu falo que... Bom, eu não sei outras... Continua reto aqui, eu vou virar. Pode continuar reto. A gente vai dar no final do Double Drive no Fish Creek. Tá. Cara, eu falo que assim... Eu falo por Calgary, né? Porque eu não sei as outras cidades. Mas é um canteiro de obra. Você olha, Calgary é um canteiro de obra. Então, todo lugar que você olha, você vê os cranes, né, que são aquelas gruas, né, aqueles guindastes gigantes. Você vê construção para todo lado. Então, assim, eu falo que a construção é um carro-chefe. Qualquer economia de qualquer país, a construção é um carro-chefe. No caso de Alberta, que é uma província que está crescendo bastante, está trazendo muitos imigrantes por questão do custo de vida, isso acelera a economia. Se está vindo muita gente para cá, precisa de construção. Precisa de housing, precisa de gente, precisa de construção, precisa de casa para o povo morar. Só que isso aquece tudo. Se precisa de gente, de coisa mais de casa para as pessoas morar, também precisa de supermercado, precisa de escola. Então, é obra. Tudo acaba em obra. Tudo, é né? verdade. Se tá vindo muita gente para cá, vamos construir casa. Tá, mas onde ele vai trabalhar? E qual hospital que ele vai usar? Qual que é a escola que o filho vai estudar? Então é obra, vamos ter que construir, entendeu? Então, assim, cara, eu, graças a Deus, desde que eu cheguei, são 2 anos que eu estou trabalhando na obra e não parei em nenhum momento. Não parou em nenhum momento. Não parei. E você acha que tem bastante oportunidade para quem está querendo vir para trabalhar na obra? Tem, cara. É assim, não só na obra, tá? Você já fala muito disso. Era para eu vir para cá mesmo? Pode vir. Na verdade, a gente veio no Fish Creek aqui, agora a gente vai dar a volta. Esse aqui é o finalzinho Você chegou literalmente no final do Double Drive. Já vim de bike aqui, fiz ao contrário, esse caminho de bike. Então, assim, não só na obra, tá? O Joel fala muito isso, vocês já devem ter ouvido. Você quer trabalhar, você trabalha, cara. Não fez corpo mole, você não vai ficar parado. É aquele tal negócio. É um objetivo seu. Você quer emigrar, você quer fazer acontecer. Você vai correr atrás, você vai conseguir, cara. Trabalho tem pra todo mundo. É pra todo mundo, né? Me fala um pouquinho sobre a sua rotina de trabalho, como que funciona? Bom, vamos lá. O horário de obra, normalmente, assim, geral mesmo, tá? A gente começa a trabalhar às 7 da manhã e termina às 3h30, 3h15, 3h30, tá? Tem gente que trabalha mais, tem gente que trabalha menos. Também é uma coisa muito boa isso também, porque se você quiser fazer mais dinheiro, chega pro chefe e fala, quero ficar mais tarde. O cara não vai falar não. Não vai falar não. Mas ele vai pagar a hora 1.5, vai pagar com hora extra. Não, paga a hora normal. Paga a hora normal. Não tem extra. Quer dizer, a princípio, assim, de todas as empresas que eu trabalhei, que não foram muitas, normal, não muda, tá? Seja sábado, seja domingo, isso, depois do horário, isso não muda, tá? Mas tem. Então, assim, você tá ali, na pegada, quer fazer uma horinha a mais todo dia, você trabalha. Tá? Então, E é de segunda a sexta? Segunda a sexta, mas da mesma forma. Se você quiser, várias vezes eu não fui pra montanha, eu acabei falando com o meu chefe, quero trabalhar nesse sábado, fazer um extra. Não, beleza, vai lá. Aí eu acabei trabalhando sábado. Mas normalmente é de segunda a sexta. É de segunda a sexta porque também é um trabalho físico, assim... eu não vou falar que é muito pesado, assim. Depende. É muito pessoal isso, né? Então, assim... É um trabalho que exige muito do seu corpo. Então, acaba... Tem dia que é mais pesado, tem dia que é mais leve. Tem dia que a única coisa que eu quero sair é 3h30 pra casa, entendeu? Tá só o trapo. Tá bem cansado. Então, assim, chega na sexta-feira também, você não quer mais, entendeu? E como que é o ambiente de trabalho? Cara, na época que eu trabalhava com o Demetrius, era muito brasileiro, então esquecia que eu mandava falar inglês, cara. Era música brasileira no radinho, quando não é uma obra assim, que tem, quando a gente fez uma obra numa casa, uma coisa assim, que é uma coisa menor, assim, que é obra, é rádio, música brasileira, falando português, contando piada o tempo todo. Então, imagina zoeira. Não, é muito, ainda mais com ele. Putz, várias histórias também. Mas na obra, assim, jamais numa obra grande, assim, a coisa já é mais organizada, digamos assim, tá? Não é casa da mãe Joana.
Mas normalmente a gente coloca um earbuds aqui, um só, né? Porque você não pode ficar com os dois. Ah, você pode escutar uma musiquinha. Poder não pode. Sabe aquelas coisas que falam assim, tem que usar o bom senso, sabe? A gente coloca um só pra ficar com o outro, né? Porque você tá sempre falando com alguém, ou você tá em cima de um lift, e aí você tem que chamar outro cara. Então, assim, você tem que estar ouvindo ao seu redor. Se tocar sirene de emergência, etc e tal, você tem que estar com o outro ouvido livre, né? Então, mas eu sempre acabo usando o earbuds numa das orelhas, nos ouvidos. Então eu ouço podcast, fico ouvindo. Vídeos? Ia falar isso, pô. É porque agora eu preciso voltar a assinar o YouTube Premium, mas o YouTube Premium você pode bloquear a tela e ele continua rodando vídeo. Ixi, vários vídeos que eu ouvi to Canada. Olha só. Foi praticamente um podcast. Vários. O da Elo foi assim. Eu assisti trabalhando. Olha então, assisti não, ouvi trabalhando, né? Porque a gente não fica olhando pra tela. É podcast, a Elo contou. Dá uma martelada no dedo. Exatamente. A Elo contou isso, é bem isso aí mesmo, cara. É música, podcast, vídeo do To Canada o tempo todo. Viu? Sério, cara, é sério, não tô mentindo não. Amigo é assim mesmo, a gente não combinou não. Depois, tipo assim, depois pega lá o café no Tim Hortons lá pra mim. Óbvio. Viu? E gente de todas as nacionalidades? Cara, tem as mais... A probabilidade de você encontrar mais, né? Assim, digamos, o maior número. Porque drywall, cara, brasileirado e mexicano. Cara. Brasileirado e mexicano. Latino. Cara, drywall latino, velho. Tem até uns vídeos, uns memes assim na internet, assim, de mexicano, que os caras olham pra obra, assim, gigante, assim, e fala: vocês não vão dar conta de fazer. Aí o dono já viu esse vídeo? Aí o dono da empresa fala assim: você que pensa. Aí vem o Carlos, né? Vem nome de mexicano, né? Aí vem o Carlos com uma musiquinha mexicana, assim, ele fala: eu vou dar conta. Assim, os caras são foda. Os caras são bons. Os caras são muito bons. Então, assim, cara, drywall, assim, é mexicano e latino em geral. Já vi colombiano, venezuelano. Ouvi dizer que o concreto é dos portugueses. Ouvi dizer isso em Toronto. Que os piada? Não é não. Então vai. Não é não, velho. É que os portugueses são fera na construção em Toronto e eles dominam a parte da base das casas de concreto. Fundação mesmo? São os portugueses, pelo menos em Ontário, não sei aqui. Pô, legal, cara. Vou fazer uma pergunta aqui, se não der, depois a gente vai cortar ela e vai tirar do vídeo, mas eu recebo muita pergunta, o pessoal quer vir aqui e trabalhar sem documento na obra. A minha impressão é de que Calgary não é um lugar que vão contratar pessoas sem documento. Assim, eu imagino que aconteça, mas é algo recorrente? Cara, nunca vi e nem ouvi falar na obra aqui em Calgary essa parte de pessoas, trabalhadores ilegais, tá? Também é uma coisa que tipo, foge da nossa realidade, assim, né? A gente vem, faz tudo certinho. Acaba se relacionando com quem tá fazendo, né? Fazendo certo. Mas assim, eu nunca ouvi. Eu já ouvi falar já de Toronto, Vancouver, nos grandes centros. Não tô discriminando. Nem incentivando e nem discriminando. Cada um faz o que quer. Cada um faz seu corre, cara. Cada um faz o seu corre. Mas é mais uma visão aqui que eu acho que tem que ser bem sincero. Às vezes a pessoa fala: não, mas eu vou fazer um negócio de tudo. O visto para estudar inglês e tal, eu quero arrumar trabalho. Pô, todo lugar que eu vou, a primeira coisa que fala é: cadê o documento, né? Exato. Aliás, com qual visto você veio, né? Essa pergunta era para eu ter feito no começo. Eu vim com um visto de trabalho, porque a Laila, a minha esposa, ela veio estudando. Então, eu peguei o visto de trabalho que é linkado ao visto de estudo dela, que é o mesmo período, né? Então, ela pegou o visto e eu peguei junto pelo mesmo período. Ela com visto de estudante, hoje ela já mudou para o visto de trabalho também, e eu sempre com visto de trabalho, que é o Open Work Permit. Eu posso trabalhar para posso arrumar qualquer emprego e não tem limite de horas, né? Quem não está estudando. Cara, e inclusive você estava falando da Laila, eu dei um corte agora para a gente chegar aqui direto em Seaton, aqui, que a gente vai entrar nas obras. Sua esposa, eu gravei um vídio com ela, a gente foi num pet shop fazer compras, né? E qual que é o curso que ela fez? Ela fez Veterinary Assistant. É um curso de 1 ano, bem legal. Depois vocês vão lá assistir esse vídeo também para quem quer saber aí sobre pet. E ver o Luigi, pô. Ver o Luigi. E o Josh brincando com o Luigi. Lulu. É verdade, pô, cara. Vídeo ficou demais, ficou cara. Bonito, velho. Ficou lindinho os dois juntos. É um Lulu da Pomerânia, né? Spitz alemão. Pode ir reto aqui, ó, tem umas obras ali, ó. Vamos ver a obra agora, para continuar o nosso vídeo. Eu falei que ia mostrar a obra para vocês, ó. Chegamos em Seaton, Southwest, aqui bairro novinho. Cara, os vidros do carro de trás aqui congelaram, não consigo ver mais nada. Olha aí. Tem ninguém trabalhando, mas aqui também já tá. Já acabou o expediente, pô. Nem se quiser fazer lá extra, o cara tava aí ainda. Cara, você acha que todo mundo que entrar na obra, os brasileiros vêm todo cheio de vontade? É para todo mundo? Eles vão ficar? Cara, se você
tem interesse, já é um grande passo. Tá. Se você tem o interesse e a vontade, já é um grande passo. Agora eu digo, se você tá lá porque paga mais por entry level só por causa do dinheiro, cara, não vai dar certo porque, pô, assim, às vezes a gente precisa do dinheiro tudo, mas acaba se tornando uma coisa desgastante e não dá certo, tá? Então, assim... Você já viu o brasileiro largar a mão? Já vi. Cara, alopra e para. Para. Eu não diria que é pra todo mundo, não. O mínimo que você tem que ter é um pouco de interesse e gostar da coisa, assim, sabe? Então, não gostar do jeito que eu gosto, tá? Sou meio suspeito pra falar. Mas você tem que ter um pouco de interesse. Senão, em qualquer coisa que você vai fazer, se você não mostrar um pouco de interesse ou um pouco de interesse, você não vai evoluir. E se você não evoluir, você não sobrevive na obra. Aqui essa rua tem mais. Aí, tudo, prédio, 4 andares, tudo em madeira. Não tem um bloco. Olha que legal. Nossa, aqui tá chacoalhando pra caramba. Tudo de madeira, mas a fundação é de concreto Fundação só. de concreto. Ele não tem nenhuma coluna sem ser madeira? Não, tem coluna só que de madeira. Tudo de madeira. Tudo de madeira. E provavelmente deve ter alguma parte mais subterrânea, né? Que daí eles fazem, que é como se fosse o basement de uma casa. Certo. Que eles fazem em concreto, né? Além da fundação, óbvio. Eles fazem todo em concreto. E olha só, o OSB, essas placas de fora aqui que você falou, Isso, né? que é o plywood. Eu vim ver o plywood e tem o USB, tem os dois. Tá vendo então? O Joel que entende. Eu trabalho por vendo essas paradas. Então tá. Esse é o aqui externo. é o USB. O plywood é aquele que é a lâmina inteira da madeira colada uma na outra, assim, entendeu? Tá. Esse é o de parece que é madeira moída compensada. Então tá bom. Aí, curiosidade, eu fui ver exatamente essas casas aqui, eu fui no showroom tudo e vim ver preço, tudo, condições de pagamento, essas casas aqui. Sabe o que é legal aqui, Joel? Tá vendo ali em cima, ó, tem um rooftop da casa. A casa são 3 andares. Se quiser parar aqui, a gente pode até mostrar. Vista para as montanhas, cara. É mesmo? Pega toda a montanha aqui, ó. Nossa, que sensacional aqui, ó, tá vendo? Ó? Então você entra aqui e aí você acaba tendo o primeiro andar, embaixo a garagem, primeiro andar, garagem e a parte de utilities, né? Quanto que tá uma casa aí? Cara, essa que tem garagem é um pouco mais cara. Sem garagem é 389 mil. Sem garagem? Sem garagem. 389. Quer dizer, era quando a gente veio ver, né? Já faz um ano já. Tá 420. E aí você acaba que, tá vendo em cima ali, ó? Tem tipo um rooftop, que é da casa também. Legal. Então, cara, tem vista para as montanhas. Maravilhoso. Nossa, bem legal. Bem cara. legal, cara. Dá pra ver o concreto ali, ó, Joel, ó. É tá vendo a parte de concreto ali embaixo, que faz parte da fundação ali, ó. Dá pra ver que tem concreto. Você tava falando sobre peso na obra, tem que gostar e tal, daí às vezes chega as mulheres que querem trabalhar na obra. Eu considero um trabalho pesado. Você acha que tem uma aceitação normal das mulheres na obra? Como que é isso? Cara, normalmente assim, na obra você vê, principalmente na minha área, assim, você vê, eu já vi eletricista, eu já vi encanadora, tudo, mas na minha área do drywall, é muita mulher trabalhando com tape, que é o caso da Elô. Tá, que é mais leve? Cara, é mais leve, tá? Mas quando a gente fala leve, assim, é meio relativo, né? Leve é de não levantar 50 peso. quilos. Exatamente. Mas é um negócio com o corpo. Pô, você tá subindo e descendo de andaime. Pô, Elô, eu não vou falar que é leve, Elô. Eu sei que você trabalha, você é hard work. Então assim, cara, você tem que subir em banco, descer em banco, subir em andaime, descer de andaime. Levantar ela levanta os baldes de mud, né? Que a gente fala, mud é pesado. É pesado, cara. Então assim, é menos... Não é leve, mas assim, a frequência que você faz o trabalho pesado é menor do que um frame, por exemplo, né? Você se vê trabalhando a longo prazo na construção? Cara, eu me encontrei, Joel. Cara, muita gente deve estar se perguntando aí, pô, o cara é engenheiro, por que o cara não tá trabalhando como engenheiro? Cara... Primeiro que é regulamentado. Então assim, primeiro que ia ter que gastar bastante dinheiro e tempo, ou seja, gastar em dose dupla. Olha lá, mais prédio aqui, ó. Tudo em madeira. Ia gastar muito tempo e dinheiro. E outra coisa, cara, isso é uma coisa muito pessoal, tá? Não me levem como regra ou nem como exceção. Isso é uma coisa muito, muito pessoal. Eu me encontrei porque é um trabalho que eu botando a mão na massa, eu gosto muito do que eu faço, sabe? Me dá uma sensação mais de... Como eu posso dizer assim? De eu ser mais útil para a obra. Não que o engenheiro não seja, óbvio que o engenheiro é. Mas eu construindo, eu levantando aquilo, sabe? Me dá uma gratidão, assim, sabe? E, cara, o que eu falo que, assim, é muito pessoal, porque se eu quisesse trabalhar como engenheiro, pô, óbvio que eu ia ganhar mais. Óbvio. Não muito, tá? A discrepância aqui dos salários no Canadá, países de primeiro mundo, desenvolvido,
o salário entre um engenheiro, por exemplo, e um cara da obra como eu, é bem menor do que o abismo que é no Brasil, tá? Tipo, o cara ganha 25 vezes mais no Brasil. Exatamente, aqui não vai existir. Aqui é quatro vezes. 4 vezes. Assim, já um engenheiro cara muito senior, né? Então, assim, mais obra aqui, ó. cara, no máximo 4 vezes. Então, na minha opinião, tá? Que é o que eu digo que é pessoal, não vale o dinheiro a mais, o estresse e a responsabilidade a mais. Então, assim, eu, desde que eu me mudei para a Austrália e tive essa vivência fora do Brasil, o meu estilo de vida e o meu estilo, como eu penso, mudou muito. Então, eu dou muita prioridade para minha qualidade de vida. Então, cara, eu me encontrei, cara. Eu amo meu trabalho porque, cara, sabe aquele negócio de levar trabalho para casa? Você não existe. Não existe, cara. Não existe. Meu trabalho, o que ele tem de pesado fisicamente é leve demais mentalmente. E eu sou, por experiência própria, eu posso falar. Desgaste mental é pior do que físico. Porque físico, na minha opinião, você vai, deita com o travesseiro, dorme, no outro dia você acorda, desde que você não tem uma lesão, nada, você acorda bem, descansado. Mental é complicado, você não dorme direito, você não come direito. Então, assim, cara, eu saio do meu trabalho, cara, eu esqueço que eu tenho trabalho. Eu só vou lembrar que eu tenho trabalho 5 horas da manhã, no dia seguinte, quando eu toco o despertador, que eu tenho que acordar. Eu não lembro, cara. Isso. Então, assim, o meu trabalho não me traz peso nenhum, eu não tenho estresse nenhum. Quer dizer, às vezes tem uns estresses, às vezes tem uma coisinha difícil pra fazer, etc e tal, mas é uma coisa que, assim, não me traz estresse nenhum. Então, isso, a qualidade de vida minha, que, assim, perto do Brasil, é muito maior, mas muito maior, muito. Poxa, pô. E você acha que mesmo avançado em idade dá para trabalhar na obra? Olha aqui as máquinas, você pilota essas máquinas? Opa, esse aí de olho fechado. Esse aqui, velho. Esse aí são os lifts que a gente fala, né? Esse daí eles são com esses braços articulados que é para trabalhar externo. Dentro é aquele que a gente chama de scissor lift, que é aquela tesoura, né? Que faz assim que ele só sobe vertical, sabe? Tá. Então esse daí é o que a gente usa para fazer o trabalho externo. Quem joga ou já jogou muito videogame consegue na boa. Tranquilo. Eu que opero todas as empilhadeiras lá da Home Depot, ia aprender? Fácil. Esse barulhinho da minha travinha aqui. Pô, que legal. E falando um pouquinho sobre reforma, as pessoas têm muita a cultura da reforma, do faça você mesmo, né? O que você acha disso aí? Tem. É forte? É uma oportunidade de empreender? Você já pensou nisso? Sim, também? renovation, sim, é bastante aqui. Sim, é pra todo lado, né? Tem isso também, tá? Eu não sei, eu acredito que tenha mais renovation, mais reforma aqui do que no Brasil, nesse caso. Porque as obras, eu acho que ela tem uma vida útil um pouco menor aqui. Eu acho, tá? Eu não tenho certeza. Mas assim, empresa de renovation, de reforma, tem tem bastante. E o faça você mesmo tem bastante também. Que é o DIY. Yeah. Então, assim... Do it yourself. Isso tem bastante mesmo. Pô, você trabalha na Home Depot. Mais um canteirão aqui, ó. Não, aqui tudo que a gente vê de área aberta, isso aqui vai ser preenchido, não tem como. Vai ser aqui um condomínio, né? Nossa, tá soterrado na neve. Tá. Por isso que eu falo, trabalho externo não dá no inverno, então o cronograma já tá, estão tudo internos, tá? Tudo lá dentro. Então tem reforma, bastante. Eu cheguei a perguntar, você vê como um trabalho para trabalhar assim, já velhinho? Perguntou e eu não respondi. Cara, eu não sou menininho, tá? 37 anos, daqui 3 aninhos tô chegando nos meus 40 aí. Mas Tem velhinhos trabalhando com você lá? Tem, cara. Isso é impressionante, cara. Tô dentro do hospital aqui quase. A gente vai ter que dar uma meia volta. Cara, tem muito. E aí eu fico me perguntando, eu trabalho com o Zé. Acho que você conhece o Zé, não sei se você conhece. Você conhece da Tari, o marido da Tari. Tá, ele tá trabalhando contigo? Tá, minha dupla, pô. A gente ficou junto o dia inteiro, cara. Eu quero gravar com a Tari qualquer hora. A gente mora perto, ele passa em casa e a gente vai juntos todo dia, né? Eu tô aqui no hospital que é o Southwest Hospital, acho que é o nome desse hospital. Baita de hospital. É o maior hospital de Calgary, em tamanho, em prédio. Hospital. É bonito, gigante, hein? É bonito. Faraônico, né? Bonito. Depois assistam o meu vídeo, Explorando Calgary com o Tio Canada Southwest, que eu faço um tour por aqui completo, daí não tá tão branco assim, dá para vocês verem direitinho. Esse vídeo eu tenho recebido um feedback muito importante, principalmente de pessoas que estão mudando de outras províncias, que falam que através desse vídeo não precisa nem fazer viagem exploratória, já chegando. Ó, o pedestre aqui.
Mas então, daí que você ia falar do Zé... Então, o Zé tá comigo, minha dupla lá, pô, a gente ficou o dia inteiro juntos lá, então, muito português, é só ele, né, eu e ele de brasileiro, o resto é os mexicanos, a gente desenrola um portunhol lá, mas aí é inglês, meu chefe inglês, empresa canadense, tudo, então, assim, a gente fica junto o dia inteiro, né, e... O que a gente tá falando? Tava falando de velhinho. Velhinho, pô, a gente não é dois meninos, cara, o Zé já chegou nos 40, eu acho, já. Zé, se você não chegou, desculpa, cara. Não que você pareça, tá? Você parece muito mais jovem. Você que era de 18, né? É, exatamente. Só que, pô, eu também tô chegando nos 40, cara. E eu fico me perguntando às vezes com o Zé sobre isso, cara. Será que a gente vê as pessoas mais velhas na obra, a gente fica falando de duas uma. Ou a pessoa não quer ficar em casa, tá aposentada, não tem o que fazer, ou a previdência privada, a previdência pública, que digamos assim, o sistema de aposentadoria aqui é muito pouco, porque, cara, tem bastante, João. Bastante velhinho trabalhando? Bastante, cara. Tem uma senhorinha que trabalha lá na obra. Senhora? Ela faz mais uma parte de limpeza, tá? Ela trabalha direto pra construtora. Cara, velhinha, meu. Pô, sabe, eu falo, cara, o que ela tá fazendo aqui, meu? Sabe? Então, assim, a gente fica se perguntando, cara, ou a aposentadoria aqui é muito ruim, ou as pessoas não querem ficar em casa, querem se ocupar com alguma coisa pra obra. Acho que um pouquinho dos dois. Aliás, eu tenho um vídeo sobre aposentadoria. Eu vou pegando os assuntos, gente. Tem um vídeo com o Emerson, que a gente fala sobre aposentadoria no Canadá, que eu super recomendo, é importante. É importante. Cara, então, assim, pra gente finalizar a parte do trabalho aí, você considera a mão de obra bem valorizada aqui no Canadá? Sim, cara, como qualquer mão de obra, qualquer trabalho aqui, as pessoas dão valor, entendeu? Então não tem essa questão de trabalho desvalorizado. Trabalho é trabalho. Na obra, eu sou framer, tá? A gente tem os laborers, que são quando a pessoa entra, ele é labor, então vamos falar isso, que é o ajudante. Então você vai entrar, você não vai instalar você não vai fazer um frame, você não vai instalar... Aliás, eu trouxe um ouro branco pra gente comer no meio do vídeo. É patrocínio, ó. Ouro branco. Patrocínio? Ah, é patrocinado, lógico que não, né? Ouro branco, paga o Joel, por favor, tá? É lacta ainda? Muda bom. Tanto, é lacta. Ó, lacta. Trouxe aqui pra ele porque eu trouxe do Brasil. Isso daqui. Aí sim, hein? Então, você entra como labor, né? Eu vou comer já porque minha mãe ensinou que não pode falar de boca cheia. Não sei falar. Então eu falo, você come aí. Então, você entra como labor, você não vai fazer o trabalho mais técnico, você vai carregar andame, carregar material, etc e tal. E na obra que eu tô, tá sem labor. Então, cara, não é porque não tem labor que eu vou sentar e ficar esperando o material chegar. Então eu carrego muito material, que é o serviço de labor, entendeu? Se a empresa tá querendo pagar por Quanto que o labor ganha? Cara, é o que eu te falei, entra com 17, 18, até 20 às vezes, né? Então, assim, se a empresa tá querendo pagar por um framer, pagar para fazer serviço de labor, meu, serviço é serviço, eu faço, não tem esse problema. Então, assim, é valorizado, não tem essa questão, tá, de, é menos do que o outro, então, assim, mercado de trabalho, como a gente falou, é muito bom aqui, então não tem que reclamar. E você acha que dá para emigrar trabalhando na construção? Já viu o caso de LMA? Ah, cara, você passou o contato com o Sérgio, pô, o cara gaúcho, chegou faz menos de um mês, e ele já veio direto do Brasil, com o LMA, com o processo de job offer, né? O Joel falou bastante disso já. Ele veio direto do Brasil com o visto de trabalho para trabalhar nessa empresa. Recrutaram o Sérgio do Brasil como drywaller, que a gente fala. Quando a gente fala drywaller, é o cara que faz tudo, assim, acaba fazendo tudo, tá? É igual eu faço board, eu faço frame, tudo. E ele veio direto do Brasil já para trabalhar na empresa. Então, assim... Acontece, mas sei lá, não acontece, eu acho que é aos montes, mas tem que achar a veia. Joel, falar para você que eu descobri uma forma aí de você acabar vendo empresas que aplicaram para o processo de LMA, que é para te oferecer a job offer. Tem muita empresa. Eu achei uma lista das empresas de construção no NOC de drywall. Só em Calgary, umas 20 empresas. Quanto que você vai cobrar para passar esse link aí? Quem me passou isso aí falou para não passar, cara. É uma coisa, pô, legal. Deixa nas mensagens, assim, ó, pedindo, assim, se bater 1000 mensagens... Ó, legal. Aí eu solto no nosso grupo do Telegram, que, aliás, você precisa estar no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar o link aqui embaixo, lá eu mando novidades, eu mando wallpapers... E se bater nas 1000 mensagens, eu vou mandar. 1000 mensagens ou 1000 likes? 1000 likes. 1000 likes, vai. 1000 likes que é mais factível. Aí o Renan divulga o link. Lista. Eu passo pro Joel, o Joel mostra para vocês como achar um empregador que já fez um processo de LMA, ou seja, já fez todo esse processo e pode te contratar direto do Brasil. Eu tô nem vendo na rua aqui. Legal. Legal. Lá no grupo do Telegram.
Agora um pouquinho sobre a vida pessoal. Cara, você é um cara que domina aí o snowboard, né? Não, tem gente que domina mais que eu. O cara gosta de fazer um snowboard, tá direto aí nas montanhas. Então você pensa aí, ó, Canadian Lifestyle, o cara trabalha na obra, ganha bem, tá aqui tranquilo, não leva dor de cabeça pra cá, de final de semana tá nas montanhas, cara. Como que é isso? Conta um pouquinho pra gente. Quer pedir mais? É mais o quê, cara? Muito bom, né? Ah, cara, eu morei na Austrália e eu falei pra minha esposa na Austrália, porque eu conheci minha esposa na Austrália, namoramos na Austrália e casamos na Austrália. E eu falei pra ela lá, falei, olha, vamos mudar pro Canadá? Então vamos. Eu não comprei a minha prancha de surf na Austrália. No Canadá eu vou comprar a minha prancha de snowboard. Vai ter que ter. Vou ter que ter. E aí não deu outra, cara. Eu sou viciado. Eu e meu parceiro Vitor, o Vitor faz esqui. A gente é meio que... a gente se não for assim, a gente fica na abstinência, a gente começa a ficar ansioso, assim. A gente é paixão, cara, paixão. Então, assim, deixar uma coisa clara aí para as pessoas que veem meu Instagram e ficam falando assim, o Renan fica falando que tá tudo bonito, só no frio. Eu não quero frio, não precisa estar menos 30 para nevar, né? Menos 5, eu quero neve, eu quero tudo branquinho desse jeito. Então você tá feliz que dessa nevadona? Nossa, não tô estressado, tô contando os dias pra sábado. O cara tava todo dia, ele mandava uma mensagem, porque eu vou muito pras montanhas, né? Daí eu vou lá, não tem neve e tal, daí todo dia ele manda, cara, tô aqui frustrado, comprei o passe da temporada, gastei um dinheirão, não tem neve, tá tudo duro, virou gelo. Virou gelo. Tá branco, só que virou gelo, porque derrete e acaba depois congelando à noite. A gente tá em Mahogany agora, tá? Legal também. Parece Nárnia, mas é Mahogany. Bom, legal. Outra obra, tá vendo? Sonho de consumo. É obra pra tudo que é lado. Mahogany é legal, hein? Eu vi que você e a Bruna fizeram um tour no Lake, nesse cara. condomínio. Não, nesse condomínio aqui, ó. Fizemos. Vocês entraram, é animal lá dentro, né? É muito bonito. É bem legal, bem legal. Muito Então, snowboard, cara, é minha vida. Eu me encontrei, assim, sabe? Pra mim, o snowboard é igual aquele futebolzinho de toda semana, assim, o futebolzinho da sexta, aqui da é segunda. tudo casa, construção de casa, Tudo né? casa, Então, assim, o snowboard virou meu esporte, assim, toda semana. Na verdade, eu vou uma vez por semana porque a montanha não é do lado, senão eu ia todo dia. A montanha mais próxima tá 1 hora, mais ou menos? Na Kiska, que é a estação de esqui mais próxima que tem aqui de Calgary, na montanha, tá? Porque a gente tem o COP, né? Que é o Winsport. Que, aliás, eu ouvi dizer que é maior do que a Blue Mountain de Toronto. Aí a galera vai escrever se é verdade ou não. Não conheço lá, mas... mas teve gente que eu fiz o Tio Canada Experience que vai lá em Toronto, chegou assim e falou, cara, mas essa montanha aqui no meio da cidade é maior do que a Blue Mountain. O COP você tá falando? COP. Caramba, pensei que você tá falando de na Kiska. Não, na Kiska daí vai ser muito maior. O COP, o Canadá Olympic Park, no meio de Calgary, o Winsport lá. É maior do que a montanha que tem lá perto de Toronto? Não sei. A galera que já foi nas duas... Polêmica. Por favor, cara. Você já passou algum perrengue aqui no Canadá? Alguma coisa na obra? Cara, na obra, pô, aquelas palavras erradas que a gente fala em inglês sempre tem, né? Pô, mas perrengue, perrengue, cara, bota perrengue nisso. Nossa, o carro deslizando, gente, saindo de lado. É drift, João. Drift. Aí, ó, o lagão aqui, ó, congelado. Perrengue, não posso esquecer de falar, meu prédio foi evacuado, cara. É verdade, cara. Bom, vamos lá, resumindo a história. Eu morava num prédio de 42 andares em downtown, é um prédio residencial, eu morava no 29º andar, e deu pipe burst. Pipe burst é quando no inverno o isolamento da tubulação não deu conta e congelou a água dentro e estourou, tá? E, chegamos em casa, isso foi no final do ano, na época, foi entre Boxing Day e Ano Novo, entre o dia 26 e o dia 1º do ano retrasado. Cara, chegamos, não tinha água. Depois de não ter água, passou para não ter elevador, porque inundou o posto do elevador. Depois que inundou o posto do elevador, ficou sem luz, ficou sem vaga de estacionamento. A Defesa Civil, né, eu não sei o nome específico, parecido com a Defesa Civil aqui de Calgary, evacuou o prédio. Então a gente foi tudo para o hotel, cara. Fiquei 16, acho que a gente ficou 18 dias dentro de um hotel, cara. Caramba, eu lembro. E tava assim, ó, menos 30, ó. Semana ruim, né? Cara, então foi um perrengue assim. Cara, se alguém quiser saber, eu falo qual que é o prédio. Nunca mude para aquele prédio, porque eu tô sabendo. Dar a letra para você quando a gente se falou naquele vídeo. Você falou que ia para esse prédio. Eu falei, você não quer ver? Você já sabia? Cara, meu amigo não tá nem um pouco contente com aquele prédio. Eu falei, cara, você não quer vir pro meu prédio? Daí disse, não, eu já fechei o contrato. Eu falei, tá bom. Cara, não, é engraçado, né? Só uma coisa, uma fun fact aqui. The Last of Us tá gravando aqui em Calgary, né? E gravou toda a primeira temporada.
E tem uma cena na 8, que eu até tenho uns vídeos que eu gravei, que a gente foi parar no The Last of Us BR, né? E aí, na 8, eles gravaram na rua do prédio que eu morava, em Downtown. Eu até brinco, porque na série, a hora que ele vira e passa na frente do cinema, aparece meu prédio. Sério? Só que na pós-produção, na pós-produção, depois das gravações, eles começam a destruir a cidade tudo digitalmente. Meu prédio estava intacto. Eles olharam pro meu prédio, pro meu antigo prédio, e falaram, tá tão destruído esse prédio. Nem precisa. Nem precisa de pós-produção, deixa do jeito que tá. Cara, triste. E eu fiquei sabendo que deu o mesmo problema esse inverno também, cara. Sério? Ou seja, estoura tudo os canos quando administração, cara, é aquele dinheiro que é para ir pra manutenção aquele dinheiro que é para manutenção do prédio, do imóvel, não vai e acaba dando nisso, cara. Então, assim, quem tiver mudando, o Joel sabe que prédio que é, eu sei, se alguém tiver mudando pra cá e quiser, é esse? Não, pode ir tranquilo. Então a gente fala, porque olha, eu não recomendo pra ninguém. Foi triste, assim, foi barato sai caro. Sabe? Sai caro, né? Renanzão, me diz uma coisa, se você pudesse, para fechar com chave de ouro, voltar no passado e dar uma dica para você mesmo com o conhecimento que você tem hoje, que dica que você daria? Cara, eu sairia do Brasil muito antes do que eu saía, para ir para a Austrália. Eu já tinha, em 2016 eu saí, falar a verdade, eu não teria nem feito faculdade no Brasil, já teria saído do Brasil. Terminado o colegial e já teria saído já. Porque assim... A faculdade não resolveu muita coisa. Não é que não resolveu, cara. Não, pelo contrário. Eu só acho que o que eu me dei bem na obra até hoje foi pela minha bagagem que eu trouxe de obra no Brasil, conhecimento. Conhecimento. Mas assim, não é que não serviu. Muitas pessoas podem falar, fez 5 anos de faculdade e não usa pra nada. Só que eu não vejo assim, entendeu? Me ajudou muito. Eu acho que na nossa vida, assim, nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê de acontecer, tá? Então, eu sairia, não teria nem feito faculdade, cara. Porque eu me encontrei um estilo de vida fora do Brasil que casou com o que eu estava buscando e com o meu estilo de vida. Tanto que eu voltei pro Brasil, fiquei 1 ano e meio, olhei pra minha esposa olhou pra mim e falou, não dá, vamos sair de novo. Porque a gente se adaptou muito fácil a morar fora do Brasil. Então, o estilo de vida que a gente leva fora do Brasil é um estilo de vida que não tem como ter no Brasil, infelizmente. Boa. Então, eu sairia muito antes. Boa. Eu também acho, a galera que quer vir, é que assim, a mesma coisa que nem você, eu precisei fazer a faculdade, o MBA, que me abriram portas de trabalho, que eu pude ganhar mais dinheiro para juntar o dinheiro para chegar aqui. Tá vendo? É tudo uma mas se eu fosse filho de pai rico, aí talvez não precisava, eu poderia ter vindo antes. Aprendi inglês aqui, não tinha feito nem Wizard. Então, eu fiquei estudando um monte de tempo. Então, eu também, estudei bastante inglês, aquele verbo to be infinito, né? Mas é isso. Não estou falando que assim, o fato de eu teria saído muito antes, nunca é tarde, tá, galera? Assim, tipo, a gente sabe disso. A gente veio pra cá, a gente não era menino, cara, entendeu? Então, assim, nunca é tarde, tá? Então, não tô falando pra vocês que, você já passou de uma determinada idade, não venha. Não venha, se esse é o seu interesse, venha. Se é o seu plano, se é o seu sonho, eu costumo dizer que não vai ser bom pra todo mundo, mas pra quem quer, pra quem sonha, tem a ver, tem vários motivos, eu acho que precisa ter um monte de razão, cara. Não pode ser só uma só, quero ir lá porque eu quero segurança, velho. Exato. Depois de um tempo, não vai ser suficiente, não vai se manter a longo prazo, precisa ser mais coisas. E pesquisem, né, galera? Pesquisem porque assim, bom, tá aqui, ó, enciclopédia canadense. As coisas aqui, têm mudado rápido, a gente está tentando trazer aí bastante assuntos, custo de vida mudou bastante, mas se mantenham atualizados. Vejam o vídeo do To Canada, lá vocês encontram todas as informações. Eu queria agradecer aqui meu parceiro Leandro, que mandou um monte de perguntas para eu fazer para o Renan, só que eram perguntas muito técnicas. Depois eu vou passar para ele, daí ele vai mandar uns áudios explicando, eu mando para você. Você falou que ele me conhece pela rede social. Leandro, manda mensagem para mim lá, cara, no Instagram, lá, eu te respondo todas as perguntas que você fez, que era muito técnica. E aí eu respondo direto para você, cara. Acho que iria ficar meio puxado. Pessoal, agradeço vocês terem assistido esse vídeo até o final. Brother, obrigado. Valeu, cara. Tamo junto, desejo muito sucesso para você sempre aí. Pra gente. E galera, deixa uma mensagem para ele, se tiver dúvida, escreve aí embaixo que ele vai responder, pode ser a dúvida de outras pessoas. Aliás, sua mensagem vai super ajudar no engajamento do vídeo. Dá um like, se inscreve aí se você não é inscrito e até a próxima. Tchau!